Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma palestra da loja Teosófica Paz Profunda de Ribeirão Preto. Antes de começar a palestra, eu vou ler os objetivos da Sociedade Teosófica. Formar um núcleo de fraternidade universal sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Encorajar o estudo da religião comparada, filosofia e ciências. Investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. Vamos, então, serenar a nossa mente, trazer a nossa atenção para este momento. Respiração lenta e profunda. Repitam mentalmente o mantra da unidade. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Vamos agora com a nossa palestrante, Márcia Angelini. Bem, boa tarde a todos, os que estão aqui presentes, os que estão online. Obrigada pela presença. Então, só que não tá baixando isso. Bom, agora foi. Espero que vá adiante. Bom, então, o tema de hoje é a origem e evolução humana segundo a teosofia. Bem, eu me baseei neste livro aqui, O Homem, Sua Origem e Evolução, que é do Sri Ram. O Sri Ram é lá da Índia, né? E ele foi contemporâneo da Annie Besant. A Annie Besant, ela foi colaboradora da Helena Blavatsky. Ela até ajudou a Helena Blavatsky no finzinho a escrever a Doutrina Secreta, né? Então, esse Sri Ram, ele viveu nos primórdios, né, da sociedade teosófica. Ele escreveu vários livros, né? Ele foi um teósofo, filósofo, e esse livro eu escolhi porque ele tem assim aborda vários pontos da doutrina secreta no que se refere à antropogênese. A antropogênese é a evolução do homem, né? Porque a doutrina secreta e a parte de cosmogênese, que é do que fala sobre o cosmos, a criação, fala sobre esse livrinho, ele é bem simples, né? Mas ele tem bastante conteúdo. E eu fiz também consultas à introdução à doutrina secreta do Vicente Filmano. Bem, então, antes de começar o tema, eu escolhi aqui uma citação da Helena Blavatsky, que ela diz assim: venha para a doutrina secreta sem qualquer esperança de descobrir a verdade final da existência, e sem qualquer outra ideia, além de descobrir o quanto ela pode conduzi-lo em direção à verdade. Isso diz Helena Blavatsky.
Bem, eu acho que o que ela quis dizer com isso é que quem ler a doutrina secreta, quem se interessar em estudar a doutrina secreta, não ir com a esperança de encontrar uma verdade fechada, que não haja nenhuma contestação, porque ela nunca quis que a doutrina secreta fosse dogmas, nem se ficasse uma religião, né? Eu acho que ela quis dizer isso, né? Então, não venha com a intenção de encontrar uma verdade final. Apenas é uma condução em direção à verdade. Então, a gente colocando isso na cabeça, podemos ouvir, né, o que a doutrina secreta fala sobre a evolução humana, porque difere muito, né, de muita coisa da ciência, de muita coisa das religiões. Então, a gente pode ter toda a liberdade de estar até contestando, comentando, etc. Bem, então, começa com a pergunta: o que é o homem? Aí ela faz uma comparação entre ele, né? Faz uma comparação entre o conceito comum, né, do que é o homem e o conceito esotérico, ocultista. São duas visões bem diferentes, né? Então, sob o ponto de vista comum, senso comum, o homem é um ser mental, autoconsciente, que difere dos animais, porque possui uma consciência reflexiva. Porém, ela diz, é uma visão muito externa. Dizer que o homem é só um ser mental, ele tem uma consciência diferente dos animais, ele pode refletir porque ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que ele está vivendo, ele pode fazer uma autoanálise de si mesmo. Esse é o homem, a visão que todo mundo tem, né, do homem, mas é uma visão superficial. Por quê? Do ponto de vista teosófico, esotérico, se tem uma visão bem mais interna, mais profunda do que o homem. O homem, então, se diz, que a gente sempre diz aqui, né, um microcosmo, a imagem do macrocosmo. Tudo está nele e está no macrocosmo. O que existe e tudo que ainda vai existir, vai evoluir e se revelar, está no homem e no cosmos, e no macrocosmos. Tudo que é biológico e o que é espiritual. E também tudo é muito relativo, porque o homem, comparado a um átomo, ele pode ser um macrocosmo, né? Ele é um microcosmo se comparado a uma coisa muito maior. Em teosofia, também ele é visto como um anjo caído. A gente fala muito sobre anjo caído, né, na teosofia, o que é um anjo caído. Anjo caído quer dizer, o que quer dizer? Que ele se projetou na materialidade, esqueceu sua divindade. Toda hora eu estou tirando aqui, deixa aqui. Bom, então o homem se projetou na materialidade, esqueceu da sua divindade. Por isso que a gente diz que ele é um peregrino cíclico, ele é eternamente uma mônada que desce do plano mais elevado e depois ele tem que retornar ao lugar de origem. Também se diz muito, né? E porque Helena Blavatsky já dizia que Satã é um Deus invertido, um anjo caído. Anjo caído e Satã, mais ou menos, são as duas coisas iguais, né? Porque em sua queda traz o fogo dos céus. Então, trocando em palavras mais simples, o homem era divino, a mônada, ele é uma mônada. Na sua projeção para outros planos mais densos, ele
não é que ele deixa de ser divino, mas ele esquece a sua divindade, né? E ele pode, na sua maior materialidade, se ser um Satã, um demônio, até. Pode ser, mas porque ele está na materialidade, né? Então, o homem une em si tanto os pontos mais superiores, como também os mais interiores. Então, a gente vê que nunca o homem é totalmente mal e totalmente bom. Né? Ele vai para a bondade, ele pode ser muito bom e fazer uma maldade. Ele pode fazer muitas maldades e fazer uma bondade. Então, ele vai para baixo, para cima, para baixo, varia muito. Né? Sob o ponto de vista científico, a vida é produto da matéria. E pelo ponto de vista esotérico, é o contrário, né? A vida que deu origem à matéria. Então, a ciência procura a vida na matéria. Nunca vai encontrar a origem da vida na matéria, né? Porque a vida é que deu origem à matéria. Não? A vida existe eternamente, porque é a ação da unidade fundamental em tudo. Então, a gente pensa assim, é para a gente imaginar uma coisa. Quando nada existia fisicamente, já existia uma vida. Já existia. Quando não existiam galáxias, nem sistemas solares, já existia uma vida. É isso que o ocultismo acredita, né? Bom, se o homem é uma mônada, eu vou dar uma pequena explicação sobre mônadas, porque nós já falamos muito, mas é sempre bom, porque nós somos mônadas, né? Então, nós temos os 7 planos da natureza, são 7 planos, começando do Adi, que é o absoluto, é o Logos, né? É a manifestação. As mônadas ficam aonde? Ficam lá, como é que se diz? Uma seção do absoluto, né? São reflexos do absoluto. Depois tem o plano espiritual, o Atman Budi, Manas, que é quando eu falo Manas, é mental, né? O Manas, que é o mental, o astral e o físico. Então, as mônadas, né, têm o seu lugar no segundo plano da natureza, né? Já falei, é uma seção do absoluto. É um reino divino que nos mundos humanos assume uma forma. Ela não tem forma, ela vai assumir uma forma só no plano físico. Então, é uma centelha que não se separa da chama, mas que emerge na matéria. Então, no nosso cérebro humano, é muito difícil entender que essa centelha divina está lá em cima, nos planos divinos, e está emergindo na matéria. Ela está assim, está aqui. Ela está lá e está aqui. Né? Então, quando ela chega aqui no plano físico, denso, ela pode ser sólida, líquida, gasosa, etérica, né? Mas nos outros planos ela não tem forma ainda. Agora, é uma outra perguntinha que a gente está sempre se perguntando, mas por que a nossa alma divina tem que descer aos planos materiais, se ela já é uma essência divina, se ela já é pura? Bom, a explicação é essa. Pode ser que tenha outras explicações que a gente não sabe, e nem a doutrina secreta, muitas coisas, né, que não se sabe ainda, nem está na doutrina secreta. A alma divina, somente após ter passado por todas as formas elementares do mundo fenomênico, pode ter uma existência consciente, individual, primeiro por impulso natural e depois à custa dos próprios esforços conscientemente dirigidos e regulados pelo karma, escalando todos os degraus, desde os minerais ao arcanjo mais sublime. Quer dizer, a mônada
ela tem lá em cima, nos planos divinos, ela não tem uma consciência individual, é coletiva. Então, ela precisa de uma consciência individual para ter as experiências na matéria. Essa é a explicação que se dá, né? Primeiro, ela é dirigida pela vontade, depois ela é dirigida pelo karma. Quando ela se individualiza, ela é dirigida pelo karma, né? E ela chega dos minerais até na sua volta e pode alcançar a ser até um arcanjo mais sublime. Então, essa é a evolução, ó. Essa mônada, na sua involução, na sua descida. Quando eu falo descida, é uma coisa que também a gente precisa dessa explicação, descida, subida, mas descida como é que se diz? Vibrações. É descida de vibração, não é espacial, né? Então, a evolução, ela primeiro, ela está quando ela sai do reino espiritual, ela entra no primeiro reino elemental, que é o mental superior. Depois, no segundo elemental, que é o mental inferior. Depois, no reino elemental astral. E depois ela atinge o máximo de densidade no mineral. Aí ela vem até o mineral, a parte mais densa. A partir do mineral, ela está voltando, ela está retornando. É evolução. Ela passa para o reino vegetal, aí ela tem um físico etérico e uma parte do astral. No reino animal, essa mônada tem o físico denso, o etérico, o astral e parte do mental inferior. E no reino hominal, quando ela se individualiza, ela tem um físico denso, etérico, ela tem um astral, um mental inferior, um mental superior ligado ao búdico e ao átmico. No hominal, então, ela já tem o quaternário inferior e a tríade superior. A evolução da mônada é infinita, quer dizer, a nossa evolução. Quando eu falo evolução da mônada, é a nossa evolução, né? Cujos efeitos espirituais são armazenados no corpo de luz que habita e se situa sob o envoltório de sucessivas personalidades. Essas personalidades somos nós mesmos, aqui e agora, no mundo físico e nos dois outros, ou seja, o mundo astral e mental. Cada coisa aqui embaixo é uma sombra do espírito. A gente sempre imagina que o espírito é a sombra e nós é que somos uma realidade. Na verdade, o mundo espiritual é realidade e nós somos uma sombra. Agora, eu achei muito importante essa parte aqui, apesar de que seja muito simbólica, né? Tem muito simbolismo, mas é muito, muito interessante. Então, diz que há 3 tipos de entidades no universo, segundo o HPB. Não são só as mônadas que se transformam, que vão para que se desenvolvem no reino elemental, mineral, etc., até chegar no hominal. São outras entidades no universo. Então, vamos imaginar aquele ponto, né? A circunferência, o ponto, os raios. Então, o centro é o ponto do qual tudo procede. A gente vai pensar no círculo, que é a primeira coisa, né? Que na doutrina secreta se coloca, é a emanação, é a criação, como se quer dizer. Então, a gente vai pensar nesse círculo, seus raios, sua circunferência. E há 3 tipos de movimentos nessa emanação. Existe o movimento de expansão, onde tem essas ondas, né? O que é o movimento de expansão? É o movimento da vontade divina, é o movimento dos devas, ou deuses, ou nada mais são que os construtores. Né? Existe uma emanação, mas quem vai construir, né, são os devas. Na filosofia hinduísta, são os Dayashohans. O movimento ao longo dos raios são as linhas das individualidades, é a dos asuras, que nas culturas antigas eram considerados demônios, etc., mas que a Helena Blavatsky não. Esses raios que se dividem, que se separam, eles são
muito importantes na evolução humana, porque tem que ter o mal e o bem, né? Tem que ter os opostos. E o ponto puro, o que é? É a centelha, é a mônada humana. Nós emanamos desse ponto puro, somos nós mesmos, são as mônadas, né? Então, esse ponto, que é a centelha divina, ele vai aumentando a sua luz, né? É a mônada humana. Ela é tanto distinta dos devas, aqueles construtores do Dayashahan, como dos asuras, dos deuses e dos não deuses. Porém, com capacidade potencial para crescer infinitamente, quando tiver realizado o envolvente movimento do qual ele é o centro permanente. Então, isso quer dizer que as mônadas, que somos nós temos potencialidade para evoluir infinitamente. Não somos os deuses construtores, não somos o mal, não somos nenhum. Nós somos uma coisa muito especial, que somos as mônadas, né? Então, a doutrina secreta admite que esse logos, né, que a gente diz o logos, que é o absoluto, o criador, que é a consciência cósmica inteligente, faz a ideação do universo. E foi ele que traçou o plano da criação. Mas a obra da construção foi entregue às legiões de força e de poderes inteligentes, que são os Dayashorans, né? São os arquitetos, como eu já falei. Eles refletem o quê? A ideação da mente universal. O Logos faz a ideia, o plano, e os construtores constroem tudo que existe na materialidade, tudo que existe na matéria. Então, a Helena Blavatsky dizia que o homem teve muitos criadores. A mônada atrai várias inteligências divinas, com potencialidades positivas e negativas, a cada um dos planos que desce. Então, semelhante atrai semelhante. Então, na sua descida de vibração, essa mônada vai atraindo outras energias, e quando chega no ponto de densidade, uma mônada não é igual à outra. Nós não somos, nenhuma mônada é igual à outra, né? Ela vai adquirindo características diferentes. Então, ela vai adquirindo aspectos positivos, negativos, e isso a gente vê em toda parte, né? Então, aí o homem completo, que eu estou começando da evolução humana desde a mônada, que não adianta você falar da evolução humana a partir do que ele da matéria, né? Então, aí está o homem completo nessa figura aqui, ó. Existe a mônada, né, a parte espiritual. A forma ovalado é o eu superior, ou alma, ou o corpo causal, é aquilo que reencarna, é aquela parte que não morre, não envelhece, não fica doente, é aquela parte, nossa alma, né? É isso que anima a nossa personalidade, né? Penetra na forma humana, que nos torna um ser consciente. E o nosso quaternário inferior, que é o mental inferior, o corpo astral, o etérico físico. Então, nós podemos dizer que o homem completo, ele tem essas três partes, que a gente faz didaticamente essa separação, mas que, na verdade, eles estão interconectados, né? Então, para se mostrar mais um pouquinho essas três partes, há 3 esquemas de evolução. Então, quando a gente evolui, não evolui só no corpo físico, ou na nossa alma, ou nas nossas mônadas. Nós evoluímos conjuntamente, né? Há 3 esquemas de evolução. A evolução da tríade espiritual, a evolução da natureza intermediária, que é a nossa alma, que é a nossa intelectualidade, e a evolução do físico. À medida que nós evoluímos intelectualmente, a nossa alma evolui, o nosso físico também evolui.
Então, a Helena Blavatsky diz: a origem do homem, na visão oculta, não é proveniente do corpo de um macaco, mas de um modelo pelo qual se deu a denominação de homem celeste. Então, acredita-se, né, no ocultismo, no esoterismo, na doutrina secreta, né, que o homem já foi planejado muito antes de se projetar a matéria. Essa mônada já foi projetada muito antes, que eles deram o nome de homem celeste. O homem celeste é simbólico. Ele simboliza o homem puro que ainda não se projetou na matéria. É um projeto de homem, né? Mas no curso da evolução inferior, isto é, a evolução da vida, até a sua individualização, como entidade humana, ele traz a centelha divina e a forma raiz de cada reino da natureza. Então, o homem, nós trazemos, né, em si, o reino mineral, o nosso esqueleto, o reino vegetal, pelas nossas artérias, né, o sistema circulatório, o sangue, e nós trazemos ainda a natureza animal. Os homens primitivos, selvagens, e até mesmo outros, né, que ainda estão menos evoluídos, eles trazem muito do o instinto animal. Nós podemos ver isso sempre, né? Sempre. As barbaridades que o homem ainda pratica. Ele traz muita coisa, né, animalesca ainda. Bom, a forma física do homem derivou-se de um padrão modelo, como eu já falei, o homem celeste, criado por seres espirituais. O modelo foi planejado para que se exteriorize uma certa porção de karma individual. Então, já sabiam, né, que o homem teria que ter um karma, né, o karma individual. Então, ele foi projetado para que fosse que o homem tivesse fosse, né, possível, né, neste corpo humano. Então, há uma harmonia divina na forma física humana, com recursos e capacidades para diversas finalidades. Então, o homem foi planejado para ter um equilíbrio, um controle, uma precisão, para que ele pudesse exercer coisas muito elevadas até, né? Atividades de pintura, coordenações motoras, para fazer diversas atividades, para ter equilíbrio, mas isto pode estar muito obscurecido pelo seu karma. De acordo com o karma, ele pode perder esse controle, esse equilíbrio, essa precisão, né? Então, a evolução de Manas, eu acho imprescindível, a coisa mais importante para o homem é a evolução da mente, na mente. Então, eu coloquei aqui essa tríade superior, né, que é o raio proveniente da mônada, que segue a vontade verdadeira, que é de Atman, Buddhi e Manas. Então, essa evolução se realiza através da atividade desses três princípios, mas de início somente pela mente, permanecendo os outros inertes. Então, dependendo da nossa experiência física na matéria, do nosso emocional, da nossa mente concreta, o nosso mental superior, a nossa mente abstrata, também a mônada, também a parte espiritual. Chega na parte espiritual, mas começa com Manas. Por quê? Porque Manas, que é a mente, que é o laço, né, entre a tríade espiritual e a matéria física, né? A nossa inteligência é o laço. Aqui está, nesse triângulo para cima, o nosso corpo espiritual. Manas está no meio, relaciona-se igualmente com espírito e matéria, e que é o subjetivo com o espírito e com o objetivo, que é o quaternário inferior.
Então, Manas está no meio. Ele é o laço. Então, a nossa mente não é apenas uma ponte, mas a nossa mente vai transformar as experiências recebidas através de formas e efeitos da matéria, de nossas experiências no mundo físico, ela vai transformar em quê? Em faculdades e causas espirituais, se estas forem positivas. Toda nossa experiência é Manas que vai transformar e vai transformar e vão ser elaboradas lá no eu superior. Então, ela não é somente a ponte, ela transforma as nossas experiências na matéria. Também sobre Manas, sobre o nosso corpo mental, pode-se dizer que o homem primitivo é aquilo que a gente fala, aquela criança ainda, né? É a criança, nosso irmão menor, é o homem primitivo, é aquele que não teve ainda todas as suas existências ainda para evoluir num ponto médio, né? Então é o homem primitivo. Ele tem um corpo mental ainda fraco. Então, quem é clarividente vai poder até observar, né? Um corpo causal opaco, fraco, né? E à medida que nós vamos adquirindo, né, experiências positivas nos corpos inferiores, como eu já falei, são gravitadas no corpo causal. E o corpo causal, ele vai aumentando, ele vai deixando de ser opaco, ele vai tornando-se brilhante, vai ficando colorido, ele vai adquirindo uma cor. Então, Manas, ou mente, ela é dupla durante as encarnações. Nós temos uma mente concreta e uma mente abstrata em vida, na vida física. A parte que está ligada ao quaternário é chamada Manas inferior ou mente do cérebro. Então, a nossa mente concreta, ela está ligada com o cérebro, com a parte física. E a nossa parte, a mente abstrata, ela está unida à Budi, né? Ou mente intuitiva. Então, o futuro e o destino kármico do homem depende, né, de Manas gravitar ou para cima, para Budi, que é o ego espiritual, ou para baixo, né? É o destino do homem, ou gravita para baixo ou gravita para cima. E esta é a verdadeira evolução humana. É a verdadeira evolução humana. Quando a gente diz evoluir, está ligada com a evolução da alma, né? Manas faz o homem, nossa mente faz o homem. Então, quando no sábado passado a Carmen fez uma palestra sobre as cartas de Cristo 1 e 2, e dizia lá, né, canalizado, a pessoa que canalizou, diz as palavras de Jesus, né? A mente, estava falando justamente da mente humana. Abrir vossas consciências. Abrir as consciências é desenvolver o mental superior. Abrir as vossas consciências. A mente, né, Carmen, na sua palestra Cartas de Cristo, o que foi canalizado? Ele falou muito da mente, né? Que o homem tem a mente, enquanto a humanidade tiver uma mente infeccionada, o planeta não será bom. Se o homem tem uma mente boa, o planeta melhora. Se o homem não melhorar a mente, o planeta fica desse jeito que nós estamos vendo agora, né? Então, o processo de evolução se estende por eons. Eons são aqueles tempos, né? Tempos, espaços de tempos, que os humanos nem para nós é infinito.
que são lentos do ponto de vista da matéria, mais rápidos quando no domínio espiritual, são os eons. Então, levamos eras para chegar ao presente ponto de formação fisiológica e planetária. Um desenvolvimento que possibilita as formas vivas funcionarem e se adaptarem. Então, o homem, ele não está evoluindo sozinho, ele está evoluindo junto com o planeta, junto com todas as formas de vida. Ele não está evoluindo isoladamente, né? Então, a evolução, como a teosofia vê, é muito complexa, porque se desenvolve em vários níveis, intrincadas graduações de causa e efeito. Por quê? O homem está evoluindo e ainda eles têm que cumprir o seu karma, positivo ou negativo. Então, é uma coisa, né, que vai e vem em ciclos, né? Ele tem que, em muitas vidas, em uma vida ele vai cumprir um karma, depois ele vai em outra vida, até não ter mais. Então, envolve muita coisa essa evolução humana, né? Então, não envolve também as várias espécies biológicas, a vida em todos os seus aspectos. Um pouquinho de karma, porque já teve palestra sobre karma, já que estamos falando. Então, quando a gente fala, mas é meu karma, o karma não é só sofrimento, ele não é só uma fatalidade, ele pode ser positivo também, né? Então, o que é o karma? São forças internas, né? Que nós mesmos criamos, né? E achamos que vem do exterior, não. Tudo que nós criamos aqui parece que é trabalho de agentes externos, mas é uma ação gerada internamente. Essa ação gerada por pensamentos, por palavras, por atitudes, são projetadas no mundo exterior e depois são refletidas e voltam para nós. Tudo isso está dentro da evolução humana. Então, o que é o karma? É um ajustamento da harmonia universal. Por quê? Se tudo que foi criado é harmônico, o universo é harmônico. Se tiver coisas desarmônicas, tem que colocar no lugar, tem que equilibrar para ir adiante, né? Então, a evolução do ser através da experimentação, aí quando o homem deixa de existir no seu mundo físico, ele vai para, não tem mais um corpo etérico, físico, ele fica um tempo no mundo astral para purgar sua experiência. Isso como é que se diz? Todos nós vamos para esse mundo astral. Quando purgou todas as suas experiências, tudo que ficou de bom, nem se for uma sementinha, ele vai fruir num lugar que lá chama-se Devachan, né, para os hinduísmo, nas filosofias, mas também pode ser o céu dos católicos, o céu dos cristãos, o céu de muitas outras religiões, né? Então, tudo que é aprendido e compreendido resulta num desabrochar da sabedoria do eu espiritual. Quando eu falei naquele eu superior, tudo que é aprendido, nem se for uma coisinha, vai para o nosso eu espiritual e é a evolução. Então, a alma peregrina tem de passar através de vários estados de matéria e autoconsciência a fim de atingir a sua plenitude. E um dia ela vai atingir a sua plenitude. Então, como eu estou falando de evolução humana, não pode se falar da evolução humana sem falar da evolução planetária. Eu vou falar um pouquinho para a gente entender onde é que a gente se encaixa nessa evolução planetária. Porque nós vamos ter no fim do ano uma palestra só para isso, só para falar dos esquemas planetários, etc., que isso é uma coisa muito longa, né? Então, o processo da evolução humana ocorre em ciclos determinados, grandes e pequenos. São ciclos após ciclos, segue-se em séries infindáveis, movendo-se para baixo, para cima, retornando ao ponto de partida. Esse desenho aqui, está aqui.
Eu levei um susto agora. Então, nós temos no esquema planetário, cada figura ovalada chama-se uma cadeia. Isso quer dizer que, assim como o homem tem os 7 corpos, tem os 7 corpos, os planetas também, antes de ser, assim como, vou falar, uma mônada, antes de ter o corpo físico, ela passou pelo espiritual, mental, astral. O nosso planeta é a mesma coisa. Antes de atingir o físico, como ele é hoje, se apresenta hoje, bem denso, né? Bem físico, ele estava no mundo espiritual. Olha aqui, naquela primeira cadeia, lá em cima. Ele vai, ó, a densidade, vibração, vem para a vibração mental, depois ele vem para a vibração astral, depois ele se condensa, ele vai se condensar. E aí, onde é que está o homem? As mônadas vêm com tudo isso, são as ondas de vida. Vem junto com tudo isso. E depois, a tendência é subir novamente, é o retorno da mônada. Se processa igualzinho como o retorno da mônada. Então, aqui nós estamos aqui, ó. Nós estamos bem no meio, cadeia terrestre, nessa bolinha aqui. Porque em cada cadeia também tem outros ciclos menores, né? Nós estamos bem aqui, na parte mais densa. Então, nós estamos na 4ª cadeia, na 4ª ronda, e depois vamos falar um pouquinho de raça também, nós estamos aqui. Só que nós estamos na parte mais densa, mas começando a subir de vibração. Estamos começando, o planeta está começando a subir de vibração e uma parte da humanidade também está começando a subir de vibração. Porque essa evolução, ela não se dá igualmente, né? Uns estão muito pouco evoluídos, outros estão a caminho, outros já estão mais... Então, se dá assim, não se dá uniformemente, né? Então, cada movimento completo é um círculo ou uma elipse, porém em mais de 2 dimensões. Estes ciclos de progresso e suas diferentes seções é que, na literatura teosófica, damos os nomes de cadeias, rondas, períodos mundiais, raças e sub-raças. Aqui, né, nisso tudo aqui, estão os períodos, as raças se desenvolvendo, a evolução humana, a evolução e o retorno. As cadeias planetárias, olha aqui, essa flechinha, você está aqui, no hominal, né? Nós já viemos a cadeia do mineral, do vegetal, do animal, do hominal. Depois, na 6ª cadeia, na 5ª cadeia, deuses mentais, deuses completos e auxiliares cósmicos. Está dizendo lá no começo, né, que nós temos, a mônada tem potencialidade infinita. Então, nós temos em outras cadeias, até como auxiliares cósmicos. Quer dizer, que não podemos desanimar, né? Então, aqui é a evolução da consciência. E esse desenhinho eu acho muito interessante, porque, ó, no mundo físico mineral, a mônada, vamos dizer, né? O mineral, a mônada que se tornou mineral, ela tem a parte de mineral, né? Ela fica só na parte mineral, na parte físico. No vegetal, ela tem todo a parte física, mais a pontinha para o emocional. No reino animal, vamos ter a parte física, né? Esse branquinho é o etérico, viu? A parte física, o etérico e o emocional. O animal já desenvolveu bem o emocional. E uma pontinha para o mental. No humano, já temos tudo, né? Temos o físico etérico, o emocional, o mental, e temos uma pontinha já dirigida para o intuicional, né? Nós estamos na 5ª raça, 5ª sub-raça, estamos para o intuicional. E nós temos que ir mais para cima ainda, olha. Olha, o Buda chegou a esse estágio aqui, ó. O Buda, como outros também, né? Chegaram, Jesus, espiritual.
temos que chegar, o Buda chegou ao intuicional, que é o crístico, e ao universal, que é o espiritual. Então, essa evolução de consciência. Tudo está ordenado no esquema divino. Os 7 planos da matéria, consciência e vida, os 7 princípios do homem, as idades no âmbito de sua vida individual, quer dizer, a nossa infância, juventude, né, adolescência, a idade adulta, velhice, né? Os reinos da natureza, os 3 reinos elementais, né? Que a mônada, antes de atingir os planos densos, ela está no elemental, o mineral, vegetal, animal e humano, as 7 raças e as épocas geológicas. Tudo está interconectado, né? Nós temos os eons, que para nós é um tempo, vamos falar em tempo, né? Tempo, que para nós é infinito, uma era é quase que infinito, os períodos geológicos, né? Da ciência, uma época, quer dizer, que vai cada vez mais chegando à nossa época, né? Tudo é um plano só para a evolução humana e de tudo que existe. Falar um pouquinho de raças, também não vou detalhar, porque vai ter outra palestra. Nas 2 primeiras raças, de acordo com a doutrina secreta, esses estudos antigos, né, temos 7 raças, estamos na 5ª. Nas 2 primeiras raças, quase não havia sensibilidade, quer dizer, não havia sensibilidade nem corpo físico, eram corpos etéricos, porque o planeta era etérico ainda, né? Mas o homem etérico já estava lá, essas mônadas já estavam lá. Na 3ª raça, houve um acontecimento muito importante na evolução física humana, que foi a separação dos sexos. Mais ou menos na metade da 3ª raça, porque a 3ª raça já havia um corpo físico, bem diferente do nosso agora, né? Parece que eles tinham um 3º olho, né? Que hoje é a nossa pineal. Houve a separação dos sexos, porque até aí o homem era hermafrodita, ele tinha os 2 sexos. A partir desse acontecimento, o progresso foi muito mais rápido, tornando a vida humana mais complexa, porém mais rica. Os humanos agora teriam que enfrentar fatores opostos e complementares, com todas as suas ramificações. Né? Todas as suas ramificações, incluindo o cérebro superior a dos Atlantes. Não, o que eu fiz aqui? Desculpe, todas as suas ramificações. Então, vamos lá. Esse acontecimento, então, a partir da separação dos sexos, o homem teve mais dificuldade, né? Porque ele teve que enfrentar, confrontar os opostos, né? E aí a coisa começou a se complicar. Mas isso tudo foi muito bom, porque foi mais apressado, mais acelerado a evolução humana. Até aí estava muito lento. Na 4ª raça, que foi a Atlante, muito mais conhecida, né? O sentido psíquico desenvolveu-se, e com ele o princípio astral do desejo e a mente emotiva. Quer dizer, a 4ª raça desenvolveu muito o astral, a parte emocional, o desejo, né? Que também é uma coisa muito importante na evolução humana. E agora, presentemente, estamos na 5ª raça, que é a raça mental, porque nós estamos desenvolvendo a nossa mente. A nossa mente não está completa, está planejada para se desenvolver muito mais, né? E com isso se desenvolve também uma organização nervosa, incluindo o nosso cérebro, superior à dos Atlantes. Quer dizer, à medida que o homem evolui,
evolui o físico, evolui o cérebro com mais neurônios, e evolui o psíquico, e até chegar na parte espiritual, né? É um conjunto todo. Na primeira raça, que é chamada raça polar, né? Desenvolveu-se a audição. Na segunda, o tato. Na terceira, que era a raça lemuriana, a visão. Na quarta, o paladar. E na quinta, o olfato. Nós desenvolvemos aqui, agora, na quinta raça, o olfato. Na sexta será a intuição, é potencial. E na sétima, a espiritualidade, né? É potencial também. Mas temos isso tudo em potencial, né? Bem, duas forças estão em perpétuo conflito no cosmos, assim como no homem, a do espírito e da matéria. Essas duas forças opostas são, por um lado, a luz do Logos, tentando constantemente elevar os homens para o plano de vida espiritual. Por outro lado, existe uma força inerente em Prakriti. Prakriti é a matéria originária, né? Na filosofia hinduísta, né? Existe Purusha, que é o espírito. Essa apenas o espírito, Purusha. E Prakriti é a matéria, que deu origem a tudo que existe material, né? Então, existem essas duas forças. E o homem está puxado para cima, que é o Logos, e para baixo, que é a matéria. Então, nós estamos constantemente, né? Assim, nesse dilema. Vamos para cima, mas é enorme, né, a força que a matéria faz sobre a humanidade. Tanto é que a maior parte nem acredita, né, que tem um espírito. Então, é muito importante para a nossa evolução o fortalecimento do ego, esse ego da personalidade, né? O fortalecimento do ego não significa autocentrar-se, mas, em primeiro lugar, compreender que somos seres na vida física, isto é, trabalhar fatores físicos, psicológicos, que são preparativos para a nossa vida espiritual, proporcionando uma interação harmoniosa entre o eu inferior com o eu superior. Então, o fortalecimento do ego não é deixar aquele ego muito orgulhoso de si, de ser eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei isso, eu sei aquilo. Isso, a maior parte acha que isso, eu tenho um ego grande, etc., porque eu sou tal. Não é bem isso. Até a humildade é o fortalecimento do ego do que o orgulho, né? A pessoa que é mais humilde, porque ela percebe que ela ainda não é nada diante de tudo que existe, né? Então, nós temos que procurar, né, uma harmonia entre o nosso ego pequeno, e o nosso eu superior. Então, nós temos que construir uma estrutura interna, purificar a nossa personalidade exterior para alcançar o nosso lado superior, né? A nossa alma, níveis superiores. Então, o fortalecimento da personalidade é um estágio pelo qual devemos passar antes da transcendência. Então, não adianta a gente querer transcender, alcançar uma coisa, rezar, não, eu vou rezar, eu vou entrar numa religião, porque agora eu vou ser melhor que os outros em espiritualidade. Não adianta, né? Não é isso que é fortalecer a personalidade. Temos que trabalhar a nossa personalidade. Não é pular de uma coisa para outra, né? Não temos que pular estágio. Não temos que pular estágio. Temos que primeiro trabalhar o nosso psicológico, a nossa personalidade, para poder transcender. Então, é necessário aprender com as experiências, trabalhar fatores físicos,
trabalhar o nosso físico também, a nossa saúde emocional, psicológica, para seguir uma vida espiritual. Então, hoje, como é que está? Em processo de integração. Eu coloquei aí esse quadro do Picasso, porque é justamente o que nós sentimos, todos nós sentimos isso, né? Então, olha aqui, tudo que o homem atingiu e que está ainda por atingir, passa nesse momento por um estado de perturbação e transformação. Então, nós estamos nos iniciando nos planos superiores, iniciando, né? A unidade do homem parece perdida na perturbação. Não o vemos como um todo, apenas em partes. Então, quando a gente diz nós temos que ver o todo, somos um todo, nós sabemos que somos um todo, não estamos separados, mas isso é muito difícil no estágio em que nos encontramos, né? Nós vemos separatividade, o homem vê separatividade, assim como esse quadro aí. É todo um conjunto de reações originadas do nosso lado inferior contra as forças do lado superior. É uma nuvem que contém um arco-íris de esperança, mas é também cinzenta e escura, né? Então, como o homem está se iniciando nesse seu retorno, né, ele não vê ainda o todo, né? Possa todo aquele que se... Como é que se fala? Possa todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo, uno com todos os outros. É o nosso mantra da unidade. Mas isso ainda, para muito poucos, acontece. Então, o processo de evolução do homem é atingir ao final essa unidade que foi perdida. Nós viemos o uno e vamos nos encontrar daqui muitas eons, talvez, ou eras, ao uno novamente. No homem superior, o corpo astral, mental e a consciência física devem estar em perfeito alinhamento com Budi, a fim de juntar-se à unidade criada. Na linguagem do Lao Tse, o grande objetivo é a harmonia da terra, do céu e do homem. O céu também não é o espaço, né? Todo mundo sabe aqui, lógico. O céu é a nossa tríade superior, é o Pai, né? A harmonia entre o céu e a terra é o nosso quaternário inferior. O céu é o mundo do pensamento divino. A terra é aquilo que está sendo trazido à existência e sendo modelado pela matéria raiz. O homem tem sua cabeça nos céus, seus pés na terra, e tem de aprender a unir o céu e a terra. Então, a nossa mente criativa, que é emana superior, quando desenvolvida no seu ponto máximo, atinge o princípio da sabedoria, o Cristo no homem. Este nasce, cresce e, por último, a vontade real, ou o divino espírito do homem. Aí é um símbolo crístico, né? É um símbolo crístico. Então, para terminar, eu coloquei esses também da doutrina secreta de Helena Blavatsky. O homem tende a converter-se em um Deus, e depois em Deus, da mesma forma que os demais átomos do universo. Converter-se em um Deus quando ele retorna, né? Quando ele transcende, quando ele é acima do humano, né? Ele é supra-humano. E depois, o destino dele é cósmico, né? O nosso destino é mais do que isso, é cósmico. Tornar-se depois em Deus, quando ele vai se juntar ao Uno. Quando se junta ao Uno, ele é Deus. E a mesma coisa os átomos. É o destino dos átomos e de todo o universo. Bom,
eu fico por aqui. Espero que tenha falado um pouquinho sobre a evolução humana, que falar da evolução humana tem que partir do espiritual, né? Obrigada, gratidão, e agora nós vamos encerrar, né? E depois partir para os comentários. Quem quiser falar, comentar alguma coisa. Muito obrigada a vocês. Nós é que agradecemos. Obrigada.